Mas agora eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 12. E eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos sobre os resultados da consagração e da oração da igreja. Amém? Atos no capítulo 12, verso 1. Os resultados da consagração e da oração da igreja. Você pode repetir comigo? Os resultados da consagração e da oração da igreja. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo repreendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode repetir comigo? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Amém? Queridos, essa passagem é maravilhosa. Aqui em Atos fala de um momento em que a igreja começou. Jesus havia já morrido, Jesus havia ressuscitado, e a igreja começou a se expandir muito, e os homens de Deus e as mulheres de Deus começaram a se posicionar. A palavra do Senhor fala que o mover na igreja primitiva foi tão grande, que as pessoas eram curadas, e houve um mover muito grande, também ao ponto de que os irmãos até vendiam as suas casas, seus bens, porque vários irmãos estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, e tinha vários irmãos passando fome. Então foi um mover tão grande, que os irmãos, em várias áreas, Deus começou a mover, e Deus foi fazendo, e várias pessoas se convertiam todos os dias. E aqui a Bíblia fala que Herodes, então, que era um líder judeu, que reinava ali naquela região. Na época, o Império Romano, quando ele chegava em certa região, ele pegava alguém do povo e colocava como líder ali, para reinar, ser um vice-rei, ser um governador da região. Aqui é chamado rei Herodes, mas era um título que era dado para quem governava certas regiões, porque na época quem dominava tudo era o Império Romano, né? E tinha o imperador do Império Romano, então, que dominava sobre todas as terras. Mas naquele local, então, era colocado alguém do povo, alguém que conhecia os costumes, alguém que conhecia a religião, e essa pessoa era colocada ali. E Herodes, então, para agradar os judeus, que eram os principais grupos religiosos, os principais grupos políticos da época, ele começou a perseguir a igreja. A Bíblia fala que Herodes, então, começou a perseguir a igreja, e aqui a Bíblia fala que Herodes, então, pegou Tiago, irmão de João, e aqui a Bíblia faz referência, porque existiam 2 Tiagos na igreja primitiva, né? Você tinha Tiago, irmão de João, e você tinha o Tiago, que era irmão de Jesus. Amém? Então aqui a Bíblia fala que ele pegou o Tiago, irmão de João, mandou matar a espada. E quando ele mandou matar Tiago na praça pública, né, pela espada, ele viu que os judeus gostaram daquilo. E naquele momento, então, ele prendeu Pedro e deixou guardado para outro dia. É igual no entorno de Brasília, eles falam que mata um e deixa o outro guardado, né? Certo? E foi do jeito que já saiu Herodes à época lá. Tá? Herodes então matou um hoje e deixou o outro guardado para amanhã,
para fazer ali uma graça amanhã com o povo. E a Bíblia fala que ele então queria expor Pedro em praça pública, julgar Pedro em praça pública e depois mandar matar Pedro, para que o povo gostasse. Herodes então estava querendo fazer aquela política ali de pão e circo, né? E para agradar os judeus. Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que Pedro então foi lançado, a Bíblia fala que Herodes separou ali uma escolta de 4 homens, né? Durante 4 escoltas de 4 homens, então eles faziam um revezamento ali, né? Vinha 4 soldados, saía, entrava mais 4, para prender e para guardar Pedro constantemente, porque não queria que Pedro fugisse. Então Herodes, ele criou toda uma situação, Herodes, ele criou todo um arsenal, toda uma estratégia para guardar Pedro na prisão. Era escolta, era guarda, a Bíblia fala que lá dentro da prisão pôs 2 algemas de Pedro, e 2 homens ficaram na cela junto com ele, e do lado de fora da cela tinha mais gente. Então estava todo o aparato bem armado e bem montado ali, para que Pedro não fugisse. Queridos, a Bíblia fala, mas que nesse momento que Pedro foi preso, a igreja orava intensamente por Pedro, amém? A igreja começou a orar intensamente. Queridos, e na igreja primitiva, nós vimos vários milagres, porque a igreja orava intensamente, amém? Queridos, nós falamos aqui já, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta um profeta, acontecem milagres, acontece mover de Deus, mas quando Deus levanta a igreja, quando Deus levanta a igreja para orar intensamente, amém? Os milagres acontecem naturalmente. O que é sobrenatural passa a ser natural nesses ambientes, amém? Nós cremos que o Senhor está nos levando a orar intensamente nesses dias, amém? E os milagres de Deus vão ser algo naturais nas nossas vidas. Quantos creem que você vai entrar nesse mover? Nós vamos orar intensamente como igreja. Nós estamos num tempo onde Deus tem levantado a igreja. Deus tem levantado, existem épocas que Deus levanta grandes homens, grandes profetas, amém? Como William Branham, né? Nós tivemos vários homens de Deus que Deus levantou. William Branham, que foi um dos grandes homens de Deus usados, né? No mover dos milagres, as pessoas eram curadas, né? Ele fazia grandes conferências em ginásios, estádios, e as pessoas às vezes eram curadas lá de fora do estádio, né? Quando as pessoas vinham sendo trazidas para o estádio estava cheio demais, mas de repente as pessoas eram curadas lá na calçada, né? Do ginásio lá de fora, amém? Então, em várias épocas da igreja, várias épocas da história da igreja, Deus levantou grandes homens, mas está na época em que Deus quer levantar uma grande igreja, amém? E assim como nós vimos aqui em Atos, a igreja orava intensamente. Não tem como nós vermos milagres como aconteceu aqui, se nós não orarmos intensamente, se nós não consagrarmos a nossa vida a Deus, amém? Nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades, mas é necessário que nós venhamos priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala lá em Mateus, né? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando nós priorizamos o reino de Deus, algo extraordinário acontece nas nossas vidas. E não é só um extraordinário na nossa vida espiritual, o extraordinário no natural, o extraordinário na família, em todas as áreas da vida. Quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo, né? De buscar mais a Deus e me consagrar mais, no sentido que Deus ia me levar para o ministério e eu ia ficar numa vida ralada. Por muito tempo eu tive essa preocupação. Falei, Deus, mas se eu for, né, para o seminário, né, se eu for lá virar pastor, né, passar para pastor, como é que é, Davi? Passar para crente, né? Davi brigou, aí passou para crente agora, né? Tá certo? Mas eu imaginava isso, eu falava assim, mas se eu for, né? E às vezes a gente tinha um referencial de seminarista ralado, né? Certo? O pessoal brincava, a comida de seminarista na época era fandangos, não tinha fandangos é novo agora, né? Milhopan, aqueles negócios, né? E eu ficava, Jesus amado, né? Amém? Será que é isso, né? Que o Senhor reserva para mim, né? Amém, queridos? Mas Deus me mostrou que não. A palavra do Senhor veio para mim mostrando que não, que na verdade não é isso, porque quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós começamos a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, amém? E foi isso que Deus fez na minha vida. Enquanto mais nós priorizamos na nossa família, quanto mais nós priorizamos as coisas de Deus, Deus tem cuidado das nossas. E foi uma troca ótima, né? Amém? Porque Deus é muito mais competente do que eu, amém? Olha que troca, né? De repente eu tenho lá Deus cuidando das minhas coisas, e eu, malemar, cuidando das coisas de Deus, tá certo? Mas é a troca que Deus nos chama. Essa é a troca que o Senhor nos chama. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
acrescentadas. Profetiza para a pessoa do seu lado, meu irmão: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas fala firme para ele, olha bem, disse Jesus, fala, disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porque nós já vamos treinando assim, né? Nós vamos daqui uns dias, a caixinha de sorteio vai começar na alta, né? Você vai ser sorteado para pregar também, e tal, aquele negócio todo, amém? Ó, Daniel primeiro, opa, ó o sorteio chegando. Uma Marília já falou um aleluia ali, mexeu a mão, piscou, já pega ali para o sorteio, né? Amém? Queridos, mas é importante nós entendermos isso, e a palavra do Senhor fala então que a igreja orava por Pedro intensamente, e naquele momento Pedro estava ali na prisão, e de repente chegou um anjo na prisão, e o anjo acordou Pedro estava dormindo, e a Bíblia fala que o anjo cutucou Pedro, falou: Pedro, acorda, levanta depressa. Queridos, foi tão rápido que Pedro nem sabia se ele estava dormindo ainda, se ele estava acordado. A Bíblia fala que o que estava acontecendo com Pedro, ele estava tão anestesiado, que ele achou que era visão. Mas ali a Bíblia fala que o anjo cutucou Pedro, falou: Pedro, levanta, vamos, calça a sandália, dá uma geral aí, pega aí o cinto, e vamos embora. Naquele momento Pedro levanta, o anjo fala: pega a capa também, joga nos ombros e vamos, né? Queridos, a Bíblia fala que as portas iam se abrindo na frente de Pedro, e Pedro meio sonolento ali, né? Não sabia se estava acordado, se estava dormindo. Imagina que ele estava ali com as remelas no olho ali, tirando ainda aquela confusão, tá certo? E Pedro foi caminhando, a Bíblia fala que as portas foram se abrindo, e as cadeias foram se abrindo, as algemas caíram das mãos de Pedro, e ele foi andando ali, e quando ele estava do lado de fora do cárcere, todo esse arsenal montado aqui por Herodes, para prender Pedro, ele chegou lá fora, e ele estava livre, e no momento que ele estava livre, o anjo desapareceu de perto dele. Queridos, e Pedro se viu, e a Bíblia fala que Pedro não sabia se ele estava dormindo ainda, se ele estava tendo uma visão, mas o fato é que Pedro, quando ele se deu por si, ele estava do lado de fora da prisão, livre das mãos de Herodes, amém? E a Bíblia fala que a igreja estava orando ali intensamente, e quando Pedro chega no lugar que a igreja estava reunida, bateu na porta, a Bíblia fala que a moça foi lá abrir, abriu, viu Pedro, fechou de novo, deixou a porta fechada e voltou. Falou: o anjo de Pedro está lá fora, né? Pedro está lá na prisão, mas o anjo dele está aí. Queridos, os irmãos falaram: não tem isso não, né? Voltou lá, abriu, era Pedro que estava lá, amém? E os irmãos se alegraram em Deus naquela noite. Queridos, agora é muito importante você entender isso, porque essa dimensão da igreja, ela também vai acontecer na minha vida, na sua vida. Todo ensinamento da palavra de Deus, ela serve para nós hoje, e é importante nós entendermos isso. Nós temos aprendido de Deus aqui, que toda vez que nós nos posicionamos como homem de Deus, toda vez que nós nos posicionamos como mulher de Deus, toda vez que nós nos posicionamos como igreja, toda vez que nós começamos a priorizar o reino de Deus nas nossas vidas, queridos, algo acontece no mundo espiritual. E a Bíblia aqui fala que Herodes, ele é um tipo de Satanás. Herodes na Bíblia, ele é a referência, né? Como um homem enviado do maligno, como uma pessoa guiada pelo diabo. Por isso que é importante nós entendermos isso. E a palavra de Deus fala que toda vez que nós começamos a priorizar a Deus, quer seja na nossa vida financeira, quando você determina no seu coração, fala: não, agora eu vou ofertar, vou dizimar, eu tenho esse relacionamento, agora eu vou cumprir com esse propósito na minha vida. Quer seja no seu trabalho, quando você se posiciona como homem de Deus, quer seja na sua escola, quando você se posiciona como mulher de Deus, quer seja na sua família, quando você se posiciona e fala: olha, aqui na minha casa agora é uma casa consagrada ao Senhor, e a partir de agora a minha casa é uma casa consagrada, e agora essa casa vai ter regras, vai ter limites que são estabelecidos por Deus. Ou quando você começa a trabalhar na igreja, qualquer área que seja, né, para a edificação do corpo de Cristo, a Bíblia fala que espíritos começam a nos resistir. Cristo foi assim com Daniel, foi assim com os apóstolos, foi assim com todos os homens na história da igreja, e vai ser assim também comigo e com você. Não se engane. Quando você se posiciona em Deus, você faz parte da igreja, a partir daquele momento, então espíritos malignos começam a resistir você, lá no trabalho, começam a resistir você na família, começam a resistir você em todas as áreas da vida. Não se deixe enganar, queridos, e é importante nós termos esse discernimento, amém? Mas a Bíblia fala então que Herodes representava Satanás e começou a resistir à igreja, começou a prender, e a Bíblia fala então que Pedro chegou a ser preso,
E a Bíblia fala que sobre as mãos de Pedro foi lançados o quê? Algemas. E Pedro, ele se viu no momento que estava aprisionado. Pedro, ele foi encarcerado e Pedro também foi algemado. Queridos, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes, quando nós começamos a nos posicionar, nós ficamos com as mãos atadas, nós ficamos com aquele peso espiritual, nós ficamos como presos numa situação, nós ficamos presos numa situação às vezes emocional, nós ficamos presos às vezes numa situação financeira, nós ficamos presos às vezes numa situação de saúde, nós ficamos presos às vezes numa situação política, nós ficamos presos às vezes em algo que foge do nosso limite. Pedro, por ele mesmo, ele não conseguiria sair das cadeias. Queridos, Pedro havia recebido a unção de Jesus, Jesus havia soprado sobre ele, Pedro tinha o Espírito Santo dentro dele, e a Bíblia nos diz, olha, quando Pedro foi preso, estava dentro da prisão, Pedro levantou as mãos e disse, cadeias, caiam cadeias, portas se abram, guardas caiam no chão, né? E Pedro soprou sobre os guardas caiu tudo no chão, assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Pedro se viu aprisionado, Pedro se viu com algemas, da mesma forma como Elias também se viu deprimido lá na caverna. Queridos, mas existem momentos então que isso se abate sobre nós, e só há uma forma de nós estarmos livres dessa cadeia, só há uma forma de nós estarmos livres dessa opressão, só há uma forma de nós rompermos esses limites impostos pelo diabo, que é a oração, o quê? Oração intensa da igreja. Amém, queridos? Repete comigo, a oração intensa da igreja é o que pode quebrar as cadeias. Amém? Repete comigo, a oração intensa da igreja é o que pode quebrar as cadeias. Queridos, e não se engane com isso. Às vezes fala, o pastor agora está falando só do diabo, né? Mas não é isso, só fui para a igreja para escutar de Deus, o pastor está falando do diabo, né? Não é isso, queridos. É importante, a Bíblia fala que nós, como homens de Deus, nós temos que ter discernimento das coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades e principados das regiões celestiais. Queridos, é importante nós entendermos isso, toda vez que nós nos posicionamos em Deus, toda vez que nós começamos a priorizar Deus, as resistências espirituais começam a acontecer nas nossas vidas. Mas a Bíblia fala que Deus preparou o escape, a Bíblia fala que Deus preparou o nosso lugar de refúgio, a palavra do Senhor fala que Deus preparou a saída para nós, amém? E a saída para nós está na igreja, por isso que a igreja é tão importante. Queridos, e nos últimos dias tem se levantado um movimento que se fala dos desigrejados, né? Das pessoas que se frustraram com a igreja por um motivo ou por outro, e começa a ter esse movimento, e a gente percebe que isso é armadilha de Satanás, porque só no meio da igreja nós conseguimos a libertação dessas cadeias. Pela oração intensa da igreja, Pedro foi livre das suas cadeias, Pedro foi livre da prisão que ele estava. Então, queridos, por isso que nesse ano o Senhor está nos levando a orarmos intensamente, amém? E nós vamos estar orando intensamente pela sua vida financeira, nós vamos estar orando intensamente pelo seu trabalho, para que Deus quebre as cadeias no seu trabalho, na sua vida financeira, para que Deus te faça romper os limites, para que Deus possa abençoar você nesse ano, amém? Nós temos um compromisso enquanto igreja, de estarmos orando por você no seu trabalho. Nós lançamos esse material né, do manual de guerra, e aqui nós temos os locais de colocar os alvos de oração, e eu queria desafiar você a colocar os seus alvos, amém, de oração. E você vai dividir esses alvos em 3 áreas específicas. Você vai dividir na sua família, alvos familiares, você vai dividir em alvos financeiros ou do trabalho, e você vai dividir isso em alvos também ministeriais, amém? Você vai dividir em 3 áreas, porque nós vamos estar orando aqui por você, para que Deus possa fazer milagres na sua vida. Queridos, então nós vamos estar orando por você nesse sentido, nós vamos estar orando pela saúde do povo de Deus, nós vamos estar orando para que Deus nos liberte das enfermidades, para que Deus nos liberte realmente desse espírito, às vezes, que lança sobre nós alguma enfermidade, alguma circunstância, e nós vamos orar para que Deus faça milagres no nosso meio, amém? Quantos creem que Deus pode fazer milagres, queridos? Amém? Nós vamos orar também pela sua vida emocional, para que Deus possa quebrar as cadeias. Às vezes, queridos, nós somos presos por falta de perdão, e o nosso coração fica amargurado por falta de perdão, por um motivo ou por outro, por familiar ou por alguém. A gente estava vendo tantas pessoas que são feridas, às vezes com pai, com mãe, com familiares próximos, amém? Então nós vamos orar para que Deus venha nos quebrar dessas cadeias. Nós vamos orar também, queridos, para que Deus possa quebrar toda e qualquer cadeia que rompa o nosso
que prenda o nosso ministério, amém? Para que nós possamos estar livres, para poder servir a Deus com alegria e com intrepidez. Queridos, esse é o nosso compromisso enquanto igreja, e eu queria te desafiar a entrar nesse compromisso, de nós estarmos orando juntos, como igreja, intensamente, e eu queria te convidar para fazer esse desafio com Deus, queria te convidar para ter esse ano de 2018, um ano intenso com Deus, amém? Quantos querem ter um ano intenso com Deus esse ano? Esse ano vai ser um ano que você coloque isso na sua cabeça, queridos, esse ano, Pai, eu vou ter um ano intenso com o Senhor, da sua forma, da sua maneira, mas tenha um ano intenso com Deus, tenha um ano intenso com o Senhor que te deu a vida, o Senhor que te deu saúde, que te deu a salvação, amém? Porque Ele quer fazer milagres, Ele quer fazer maravilhas no nosso meio, mas isso é necessário que nós tenhamos uma vida intensa, queridos, e às vezes nós temos uma vida relativa, né? Nós servimos a Deus mais ou menos, né? Nós oramos mais ou menos, nós lemos a Bíblia mais ou menos, nós vemos na igreja mais ou menos, né? Amém? Às vezes você está aqui, mas a cabeça está lá em outro lugar, queridos, mas tenha uma vida intensa com Deus, que você vai ver maravilhas na sua vida esse ano, amém? Maravilhas no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Quantos creem nisso? Amém?